Durante anos, Max Verstappen e a Red Bull formaram uma das parcerias mais dominantes da história da Fórmula 1 moderna. Um casamento quase perfeito entre um piloto agressivo, frio e talentoso com uma equipe técnica altamente eficiente e liderada por uma estrutura que lhe ofereceu tudo: estabilidade, apoio, liberdade e, sobretudo, um carro vencedor. Mas todo império carrega, em algum ponto, a semente da sua própria queda. E em 2025, essa história de lealdade começou a ruir, pouco a pouco, até que se transformou numa traição que está prestes a ser confirmada. Max Verstappen decidiu abandonar a Red Bull e dar o passo mais controverso de sua carreira ao aceitar o desafio de correr pela Mercedes. Os primeiros sinais de ruptura começaram discretamente. Após anos de sucesso absoluto, Max passou a demonstrar sinais de insatisfação. Não com os resultados, mas com os bastidores. A estabilidade interna da Red Bull foi abalada quando começaram os rumores envolvendo Christian Horner, chefe da equipe, que passou a ser investigado por má conduta dentro da estrutura do time. Embora tenha sido mantido no cargo, as consequências foram imediatas: divisão interna, tensão entre engenheiros e um desconforto evidente para Max, que sempre prezou por um ambiente de foco total e controle nos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo, a pressão política nos bastidores aumentou. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull e um dos mentores de Verstappen, começou a perder influência dentro da equipe. E isso afetou diretamente Max, que via em Marko uma espécie de escudo e conselheiro pessoal. A presença crescente da família Horner nas decisões estratégicas e a tentativa de colocar nomes próximos ao chefe de equipe em cargos técnicos importantes incomodaram Verstappen. Ele queria controle. Queria ser ouvido. Queria garantir que nada mudaria no seu entorno técnico. Mas isso não aconteceu. E pela primeira vez, Max começou a considerar algo que até então era impensável: sair da Red Bull. A proposta da Mercedes chegou num momento cirúrgico. Toto Wolff, visionário, estrategista, paciente, entendeu que havia uma janela rara se abrindo. Desde a saída de Lewis Hamilton, que optou por se juntar à Ferrari em 2025, a Mercedes buscava desesperadamente uma nova referência. George Russell, embora promissor, ainda não havia mostrado ser capaz de liderar a equipe de forma incontestável. Então, Wolff fez o movimento mais ousado de sua gestão desde que contratou o próprio Hamilton. Ofereceu a Verstappen um projeto de longo prazo, liberdade técnica, salário recorde e, mais do que tudo, a promessa de que ele teria as rédeas completas do time de Brackley. Inicialmente, a oferta foi mantida em sigilo. Mas o entorno de Verstappen começou a se movimentar. Seu empresário, Raymond Vermeulen, foi visto em reuniões com executivos da Mercedes em Londres. Em paralelo, engenheiros da Red Bull começaram a ser sondados. A ideia não era apenas contratar o piloto, mas reconstruir uma estrutura ao redor dele, repetindo a fórmula que a Red Bull havia usado anos antes. Aos poucos, Max foi se convencendo de que a Red Bull já não oferecia mais o que ele precisava. O desempenho do carro de 2025, embora ainda competitivo, mostrou vulnerabilidades. McLaren e Ferrari encostaram, a confiabilidade caiu, e as decisões estratégicas começaram a falhar. Era o momento certo para sair por cima. Nos bastidores do paddock, o movimento já é dado como praticamente certo. A Red Bull tenta disfarçar, fala em continuidade do projeto, mas as palavras soam vazias. Verstappen já não participa das reuniões com o mesmo envolvimento. Já não faz questão de defender a equipe publicamente. Seus gestos, suas declarações, seu comportamento nas entrevistas e até sua linguagem corporal apontam para uma saída inevitável. Nos corredores da FIA e da Liberty Media, o assunto já é tratado com naturalidade. Max Verstappen será piloto da Mercedes a partir de 2026. A traição, porém, vai além da simples troca de equipe. Ela toca no coração da Red Bull. Foi a equipe austríaca que apostou em Verstappen quando ele tinha apenas 17 anos. Que bancou sua estreia precoce. Que o protegeu das críticas. Que o colocou no carro principal no lugar de Kiva após 4 corridas em 2016. Que construiu um projeto em torno dele. Que rompeu com a Renault, aliou-se à Honda e depois decidiu assumir o motor próprio da Red Bull Powertrains apenas para garantir que Max tivesse o melhor carro possível. E agora, quando tudo parecia encaminhado para uma era de domínio absoluto, Verstappen pula fora. A Red Bull se vê diante de um vazio. O que fazer sem Max? Promover Liam Lawson? Apostar em Tsunoda? Tentar uma cartada desesperada por Carlos Sainz? Nenhuma opção parece à altura. Verstappen era o centro da equipe. Sua saída não representa apenas a perda de um piloto. Representa o colapso de um modelo que girava em torno dele. Adrian Newey, principal gênio por trás dos carros vencedores da Red Bull,
já anunciou que deixará a equipe no fim de 2025. O declínio técnico e político da estrutura é evidente. E Max sabe disso. Talvez tenha sido esse o seu maior motivo. Na Mercedes, ele encontrará algo diferente. Um time sedento por voltar ao topo. Uma equipe que viveu o auge com Hamilton, que conhece a dinâmica de trabalhar com campeões e que está disposta a dar tudo para voltar a vencer. Mais do que isso, encontrará liberdade. Verstappen sempre deixou claro que não quer dividir protagonismo. Na Red Bull, a sombra de Horner e o crescimento político de Leclerc nos bastidores começavam a ameaçar isso. Na Mercedes, será o centro. O nome. O símbolo do renascimento. É verdade que para muitos, sua decisão soará como covardia, como deslealdade, como oportunismo. Afinal, sair da equipe que te deu tudo no primeiro momento de dificuldade pode parecer traição. Mas para Max, trata-se de sobrevivência, de manter o controle, de garantir que sua carreira continue sendo moldada sob seus próprios termos. Ele nunca foi um seguidor, sempre quis liderar. E agora, vê na Mercedes uma nova chance de comandar um império em reconstrução. A confirmação oficial ainda não veio. Mas dentro da Red Bull, todos sabem. Os engenheiros mais próximos já começaram a procurar novos cargos. As reuniões técnicas mudaram de tom. As estratégias de longo prazo foram engavetadas. O ambiente perdeu a intensidade. E para Max, resta apenas cumprir o calendário, enquanto os advogados discutem os termos de sua liberação contratual. O acordo, segundo fontes próximas, já está redigido. Só falta o momento certo para o anúncio. Quando isso acontecer, será o fim de uma era e o início de outra. Max Verstappen, o rosto da Red Bull, o símbolo de sua era dourada, o protagonista de seu domínio recente, terá escolhido seguir outro caminho. E a equipe austríaca, pela primeira vez desde 2016, terá que recomeçar do zero. Uma traição calculada, fria, estratégica. Mas uma traição que mudará para sempre a história da Fórmula 1 moderna.